Jornal Nacional. A presidente Dilma Rousseff disse hoje que a economia ainda vai enfrentar dificuldades no ano que vem, mas que acredita que a situação vai melhorar. Sobre o tamanho da crise que está atravessando, em menos de 24 horas, a presidente deu respostas bem diferentes. Foi no Palácio do Planalto. Em entrevista ontem aos jornais O Globo, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, os jornalistas perguntaram à presidente se ela imaginava anteriormente que militantes ou pessoas ligadas ao PT estivessem envolvidas no escândalo da Petrobras. Não reagiu a presidente. Questionada se fora completamente surpreendida, confirmou: fui e lamento profundamente. No meia-culpa, a presidente comentou a crise econômica. Abre aspas. Errei em ter demorado tanto para perceber que a situação era mais grave do que imaginávamos. Talvez tivéssemos que ter começado a fazer uma inflexão antes. Não dava para saber ainda em agosto. Não tinha indício de uma coisa dessa envergadura. Talvez setembro, outubro, novembro. Fecha aspas. A presidente disse para os jornais que só teve noção do tamanho da crise depois da reeleição. Hoje, em entrevista para duas rádios do interior de São Paulo, Rádio Morada do Sol de Araraquara e Difusora de Catanduva, a presidente disse que o governo sabia da crise e tinha adotado medidas preventivas. Nós percebemos que a crise começava de forma bastante intensa quando acaba o chamado superciclo das commodities, ou seja, o reino dos preços altos de minérios, de grãos e, sobretudo, de petróleo. Nós tivemos percepção que havia uma deterioração do quadro internacional. Obviamente, ninguém consegue prever qual é a dimensão, porque você não controla a economia dos outros países. Agora, eu acredito que as nossas medidas já começaram. A presidente terminou a entrevista para as rádios dizendo que espera sim uma situação melhor, mas que o Brasil ainda vai enfrentar dificuldades no ano que vem. Eu espero uma situação melhor. Não tem como te garantir que a situação em 2016 vai ser maravilhosa. Não vai ser. Muito provavelmente não será. Agora, também não será a dificuldade imensa que muitos pintam. Nós vamos continuar tendo dificuldades, até porque não sabemos a repercussão de tudo que está acontecendo na economia internacional. Logo após a entrevista para as rádios, a presidente viajou para Catanduva. Chegou lá debaixo de chuva. Foi inaugurar casas do programa Minha Casa Minha Vida. No centro da cidade, manifestantes protestaram contra a presidente, que não viu a manifestação. Na entrega das casas, a presidente foi aplaudida. Ela estava otimista e voltou a comentar a crise econômica. Disse que vai ser passageira. Nós vamos superar este momento de dificuldades. Todos nós que somos brasileiros e brasileiras sabemos que temos capacidade de superar desafios, de apresentar e de construir caminhos e de chegar a resultados. Quanto mais rápido fizermos isso, mais rápida será a superação das nossas dificuldades. A gente tem de enfrentar os problemas de frente. As declarações da presidente Dilma provocaram reações no Congresso Nacional. A verdade é que a senhora presidente da República estabeleceu a mentira como método. Foi assim que ela se conduziu durante toda a campanha eleitoral e, infelizmente, continua a se conduzir agora. Porque os alertas em relação à situação econômica, o agravamento da crise fiscal do país, foram feitas durante todo o processo eleitoral, não apenas por nós da oposição, foram feitos por especialistas. Ela deveria ter um gesto de humildade plena e pedir desculpas ao povo brasileiro de forma formal. E não dizer que foi enganada, que não calculou adequadamente o quadro que ela enfrentaria do ponto de vista econômico. Ela tinha consciência dessas dificuldades e, infelizmente, a presidente Dilma não tem a humildade de reconhecer os seus erros e os erros praticados pelo seu próprio governo, que penalizam dramaticamente o povo brasileiro. Eu acho que foi um reconhecimento, uma manifestação de humildade, mas eu acho que era impossível naquele momento identificar que nós chegaríamos a uma situação como essa.
Quem olha o gráfico do crescimento da economia no Brasil, vê que é em setembro que nós começamos a ter, de fato, uma queda mais abrupta. E a incerteza, ela é geral. Quem era capaz de há um mês imaginar que a China, por exemplo, estaria vivendo essa situação que está vivendo agora? O importante é que ela tomou as medidas necessárias para conter essa situação no tempo correto.